Boa noite a todos. A gente então retoma e saudando todos que estão presentes aqui fisicamente, quem está aí, né, na- em cada casa. Boa noite, Cissa. E então nós nos reunimos para mais uma terça-feira. Essa é a quarta terça-feira do mês e como a gente sempre conta, é o dia do tratamento espiritual. E a quem está presente tem esse tratamento e quem está fora pode assistir, então, a nossa palestra de hoje. Hoje a gente vai ter a apresentação da Gisele e a Gisele começa agora, tá bom? Boa noite para vocês e que seja uma excelente apresentação. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite quem está de casa, quem está vendo a gravação. Se puder deixar um like, compartilhar, agradeço. Minha proposta sempre é trazer questões práticas. Como eu sempre falo, o que eu sei do Espiritismo eu aprendi nessa casa, então eu gosto de dividir com vocês aquilo que eu aprendi aqui. E hoje vai ter duas partes a minha palestra. Primeiro era o que eu tinha pensado em falar para vocês, mas na última vez que teve o atendimento, veio uma manifestação e eu percebi que era meio que um puxão de orelha para mudar de assunto. Então, eu vou insistir um pouco com o que eu tinha pensado no início, mas eu trouxe mais um complemento para ficar mais interessante, ou pelo menos espero ter acertado no assunto que é para falar. E o que sempre me chamou a atenção nesse tratamento espiritual, porque para vocês, quando entram, né, quando a gente começa, o que que parece? Parece que é um segundo passe. Você teve aqui um com todo mundo presente, depois você vai lá e tem numa sala algumas pessoas e você recebe um segundo passe. E para nós, algumas vezes você recebe uma mensagem, é mais raro. Outras, simplesmente você sai e aí nós conversamos com uma pessoa igual a você, mas que veio através de você. Então, você se sente melhor, mas ao mesmo tempo você se sente melhor porque está ajudando uma outra pessoa parecida com você, que você estava carregando, a também seguir o caminho dela, a ser ouvida, a ser acolhida. Então, a gente se ajuda ajudando. E nessas conversas, quando nós temos com essas pessoas, o que sempre me chamou a atenção é que durante muito tempo, e eu acredito que para vocês, pela cultura que nós temos, sempre existe uma situação de medo. Parece que é uma assombração, parece que é algo do outro mundo. Essas manifestações ou o fato de ter uma outra pessoa junto da gente. E o que eu queria desmistificar é essa situação, de que, na verdade, são pessoas, são questões que podemos ter sido nós há tempos atrás e a gente não se lembra. E para ilustrar as diferentes situações que eu percebi, eu queria chamar a atenção do quanto é importante nós sabermos e nós aprendermos a nos comunicar agora mesmo na nossa vida, no dia a dia. Porque muitas vezes essas pessoas que vêm conosco são pessoas que até gostam da gente, mas elas se sentem em dívida conosco, elas, por algum motivo, ficou algo mal resolvido. Algumas não, querem se vingar porque se sentiram prejudicadas por nós, mas outras não estão ali porque querem nos prejudicar, é porque elas sentem pena, porque elas sentem tristeza, porque sentem saudade. E nós queremos lembrar, né, que, é claro, se você não teve uma preparação, se você não acredita numa vida, ou pelo menos uma pessoa que não acredita na vida após a morte, ela fica um pouco perdida do que tem que fazer. E aí, esse ficar perdida, muitas vezes, torna a pessoa vulnerável. Então, eu brinco quando o pessoal me fala, não, mas eu não acredito em vida após a morte. Eu falei, bom, tudo bem, não tem problema, você não precisa acreditar. Mas se de repente ninguém começa a te ouvir, se de repente você começa a perceber que as pessoas não te enxergam e você tenta e consegue atravessar uma parede,
Desconfia que talvez você não tenha mais corpo físico e aceite essa realidade, né? E cuidado com quais acordos você vai fazer. Porque existem pessoas, aqui nessa casa nós sabemos que as pessoas que oferecem ajuda, elas estão dentro de uma estrutura e vai ser feito o melhor possível dentro do que aquela pessoa, aquele espírito quer, vai ser dado o acolhimento o melhor possível dentro das condições da pessoa. Mas como a nossa vida aqui na Terra tem de tudo na rua, né? Então, eu queria imagine a seguinte situação: uma pessoa que está sem dinheiro. Aí ela sai na rua e conta para um estranho que está sem dinheiro. Esse estranho pega e dá dinheiro para essa pessoa. O que vai acontecer? Ninguém perguntou quais eram as condições de ter recebido esse dinheiro, se precisava pagar de volta, se não precisava, se foi doação, se foi um empréstimo, se um estava precisando mais que o outro. Ninguém sabe ali a situação. E, da mesma forma, na hora de pedir ajuda, se você não combina, né, ou quando você vai oferecer e você quer algo em troca, avise que você quer algo em troca e deixe isso muito claro. Porque nessa minha história de quem está precisando do dinheiro, às vezes foi uma pessoa nessas condições que vem acompanhando em você, que aceitou um dinheiro e só depois descobriu que tinha pego dinheiro com um agiota. E aí descobre, nossa, eu tenho que pagar um juro que eu não sei, esse juro nunca acaba, e a pessoa não quer prejudicar. A pessoa se sente mal por estar fazendo aquilo que ela não queria fazer, mas ela se meteu naquilo lá. E aí a gente tenta convencer. E assim, e é uma pressão psicológica, porque geralmente são pessoas que não têm uma estrutura emocional ou não tiveram na última encarnação um preparo para poder se dar conta de que precisava negociar ou fazer melhor aquilo que estão se propondo ou aquela ajuda. Sabe, o pessoal vai de coração aberto e depois descobre que, puxa, fiz bobagem. E como não sabe as leis do lugar, porque é um espírito antigo, mas está ali como criança, né? Ainda está se acostumando com a ideia de não ter corpo ou alguma coisa assim, a pessoa se coloca naquela situação. Então, a gente tem que tomar cuidado para, já nessa vida, já com esse corpo, não se meter em confusão, para essa confusão não continuar com a gente depois que a gente sai do corpo, né? No sentido de não exigir, tanto de quando alguém nos pede um dinheiro emprestado, por exemplo, usando uma analogia, não precisa, pode ser qualquer coisa, pode ser uma ajuda, pode ser uma atenção. Pessoa nos pediu algo, você ofereceu, imaginando que ia ganhar algo em troca, avise desde o início que você quer algo em troca, para as questões ficarem bem esclarecidas e depois você não ficar com ressentimento. Porque, é claro, com o tempo pode até ser que você esqueça daquilo, mas se o ressentimento ficou, esse ressentimento, de alguma forma sutil, está te ligando naquela situação. E para limpar isso, para você se dar conta, para você não entrar numa outra situação de ressentimento, exige-se um esforço muito maior. Então, essas questões que eu estava pensando em aprofundar um pouco mais isso e alguns exemplos, mas aí com a manifestação que veio para mim da outra vez, eu falei, não, eu vou trazer um pouco mais de leitura dos livros. Eu peguei um dos livros do Espiritismo, que é o Gênesis, não é a Bíblia, é um dos livros que a gente tem aqui, e eu peguei a parte que fala sobre o bem e sobre o mal, porque é importante entender que quando algo acontece para nós que nós não gostamos, nós só conhecemos uma parte da história. E aí, o mais importante, até para a gente se sentir bem, se sentir em paz, é tentar, ou pelo menos se esforçar, não julgar o que está acontecendo. Então, foi ruim, olha para aquilo que foi ruim, não é para fingir que não é,
tentar resolver, se foi com relação a uma pessoa, ou uma situação, conversar, tentar esclarecer. Se de repente não pode, faz uma oração, pede ajuda para um mentor ou para quem vocês acreditam para esclarecer aquilo que está te incomodando, para você aprender e não cair na mesma situação de novo, porque se a gente finge que uma situação não nos... Se algo nos incomoda e a gente finge que, faz parte da vida, a vida é assim mesmo, você se convenceu que a vida é assim mesmo. Você está atraindo ou está achando normal que aquilo volte a acontecer. E não precisa ser assim. Então, eu trouxe algum trecho, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu trouxe um trecho que eu achei bem interessante para vir uma doutrina, assim, algo mais consubstanciado do que eu vejo aqui na prática, porque é reiteradamente, não necessária, alguns casos sim, as pessoas estão querendo, não quer dizer necessariamente que você tenha feito, mas a percepção da pessoa é que você fez, que você prejudicou e ela está querendo dar o troco, ou ela está querendo proteger as outras pessoas para que você não faça de novo. E aí, como que ela está ali do lado? Toda vez que você passa por uma situação parecida com aquela do passado, em que você, para ela, você pisou na bola e você demonstra que você não repete o comportamento, você nos ajuda a convencer essa pessoa de sair de perto de você. Porque a gente fala, mas você não está vendo que por exemplo, fala, essa pessoa mentiu. Bom, ela mentiu e a mentira dela te prejudicou. Mas se você está acompanhando essa pessoa, você não está vendo que ela teve várias situações em que outras pessoas mentiriam e que ela se prejudicou em nome de falar a verdade? Aí, se você teve situações como essa, o espírito fala, realmente. Eu falei, então, tem sentido, a pessoa que você estava perseguindo, ela não existe mais. Oi, Vanante. Ela não existe mais. E aí isso desvincula você daquela pessoa. Então, a gente, por mais que não tenha ninguém perto, não é para ter uma ideia de medo, nem de bem ou de mal, mas as nossas atitudes, às vezes, elas estão, na verdade, assim, a gente sempre está ensinando quem está à nossa volta, mas às vezes a gente não enxerga as pessoas que estão à nossa volta, ou a gente nem sabe quem vai conhecer as histórias que vão conhecer as atitudes que nós tomamos. Então, nesse sentido, vale sempre a pena tentar se policiar, porque se tiver perto de você alguém que minta, a pessoa vai sentir uma pressão para não mentir, no caso desse meu exemplo, de novo. E se tem alguém perseguindo você, porque em algum momento da sua existência, em outra vida, você mentiu, e aquilo prejudicou aquela pessoa, isso vai acalmando o coração, a vontade de vingança dessa outra pessoa, e ela vai se afastando de você. Então, só tem como ganhar. Então, aquilo que você gosta é aquela coisa, aquilo que você gostaria para você, o mundo que você considera ideal, mesmo que a sua volta esteja tudo desabando, se você tiver atitudes dentro dos seus valores, do que você considera importante, naturalmente as situações e as pessoas à sua volta vão sendo selecionadas. E isso eu vejo aqui nos atendimentos, não é porque eu acredito, é do dia a dia. Mas vamos para o texto que eu escolhi, que é sobre o bem e o mal. Então, o que fala aqui? O mal existe e tem uma causa. Então, não tem que ter medo e, dentro do possível, não julgar aquilo que nos incomoda, né? Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que dependem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. Então, o que é da natureza, envelhecer, questões climáticas,
eventualmente, que você está num lugar que gera tristeza, não adianta querer controlar. Claro, nosso comportamento pode evitar danos maiores, mas vamos colocar a, né, a força, o foco naquilo que a gente pode evitar. Como esse exemplo que eu dei, vamos tentar agir de uma maneira que nos faça sentir bem e de acordo com o mundo que a gente gostaria de ter à nossa volta. E aí, um outro trecho, né? E aí, a questão que eu até tinha notado quando eu li na época é assim, o procurar não julgar, e se mesmo assim der uma situação de medo, ou se proteger por amor a nós. Quando a gente vive de acordo com os nossos valores, a gente está demonstrando amor pela gente, né? Não é uma questão de, ai meu Deus, vão fazer mal contra mim, não. Eu considero isso importante, então eu vou ter isso na minha vida, né? Eu vou ter paciência se eu vou desagradar com aquilo que eu penso, mas eu vou deixar claro aquilo que eu penso e não vou deixar a pendência, porque eu não sei quando que eu vou poder resolver, e essa pendência pode virar um problema muito maior lá na frente. A gente vive eu sou advogada, a gente vive num país em que todo mundo leva para a justiça, né? Será que vale a pena brigar e ficar anos discutindo, né? O quanto isso eventualmente nos desgasta emocionalmente ou até financeiramente, e não dá, a gente só conhece um lado da história, né? E aí, outra questão que eles falam aqui: os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, de seus excessos em tudo. Então, é muito da forma como nós somos educados, da nossa cultura e do meio em que a gente está. Então, é claro que isso que eu estou falando para vocês é uma questão de esforço, uma questão de dedicação. Também não tem que botar o chicotinho nas costas quando não consegue. Mas se a gente pensa assim, poxa, me ensinaram que o mundo é de um jeito, eu vou comprar essa ideia? É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero continuar na minha existência? Ou será que dentro do que me venderam como um mundo funcionando de uma forma? Não, eu acho que tem alguma coisa que eu posso fazer, que eu não vou bater de frente com todo mundo, mas que sutilmente vai virar uma característica minha, e outras pessoas que talvez não tenham uma força de vontade tão grande ou que não tiveram acesso à informação que eu gostaria, né, que eu estou tendo, ou não puderam ter essa liberdade que eu tenho. Será que essas pessoas, um simples fato do que eu estou fazendo, pode ser que isso ajude outras pessoas também? Teve uma vez, agora eu me lembrei de uma manifestação, que a pessoa falava, olha, dizem que eu sou um ceifador, que eu faço as coisas ruins, que eu sou mal, etc. Assim, mas eu só sou um labrador. Eu cultivo a semente que a pessoa plantou. Né? Eu sei que não pode ser uma forma muito romântica de ver de alguém que está perseguindo o outro, mas ele falou assim, não, quando ele parar, eu paro. Mas a pessoa plantou, e isso que a pessoa plantou, eu estou ajudando ela a cultivar. Quando ela parar de plantar, eu não vou ter mais o que cultivar, eu vou embora. Eu gostei muito dessa analogia, né? Porque a gente conversa com várias pessoas. Tem uns que são bem inteligentes e que tentam mostrar o ponto de vista deles e que não aceitam ajuda e falam, não está dependendo de mim, a minha função é essa. Enquanto essa pessoa não mudar internamente, eu não vou mudar. Eu tenho a minha função. Quando eu mudar, eu perco a minha função e eu vejo o que eu faço na minha vida. Né? Eu acho que essa foi uma das conversas que eu tive que eu achei bem interessante, porque para quem não conhece como funciona, eu não ouço nem capto, mas eu converso com um médium que capta a pessoa que está próxima. Então, nessas conversas, a gente é bem interessante, porque são
pessoas de todos os pontos de vista, nas mais diferentes situações e de todos os sotaques e todas as épocas, né? Então é bem interessante essa forma. E uma outra questão, você fala que eu acho que também pode ajudar para quem não está convencido com isso que eu falei, ou que acha que é muito romântico, ou que é uma visão muito positiva e meio poliana. Tem também aqui no trecho, e aí é já o último trecho, que eles falam assim: um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Então, não adianta. A gente vai levar na cabeça, é aquela coisa, a gente leva na cabeça uma vez, duas, três, até uma hora você fala, não aguento mais. E aí a gente vem parar no centro espírita, né? Eu, pelo menos comigo aconteceu assim, e a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda antes, pode prevenir problemas, né? E a minha sugestão nessa palestra, que é rápida, é pensa assim, qual é o mundo que eu quero? Me vender um mundo de uma maneira, não vou dizer que não seja assim, mas dentro daquilo que eu considero importante, ou aquilo que me incomoda muito, será que eu preciso realmente fazer algo diferente do que eu acredito? Será que eu realmente preciso me condicionar a ir contra mim mesmo para por uma questão social? Ou, a partir do momento que eu respeito aquilo que eu valorizo, eu consigo trazer mais gente para o meu time, ou eu consigo encontrar mais pessoas que são da minha tribo, né? E assim, aos poucos, sem briga, sem querer mostrar para o outro, porque, olha, todos nós temos em algum setor, em alguma questão para aprender, que é como diz aqui, vai chegar o momento do excesso do mal moral. De repente, a caminhada da pessoa ainda é precisar levar mais vezes na cabeça, né? E não adianta querer impor para outra pessoa para tirar ela do aprendizado. Porque se ela fizer porque você está dizendo, porque ela não se convenceu, é da mesma forma como você fazendo algo que você não concorda. A pessoa não internalizou isso. Então, ela continua frágil para cair na conversa de qualquer um. Então, não adianta. A gente tem que respeitar, não julgar e, dentro do possível, a gente vai mostrando a nossa forma, o que a gente considera importante. Então, essa era a minha contribuição hoje. Se depois, eu não sei se, como é que tá? Quer falar? Gi, eu falo daqui com o Ah, microfone, tá? tá bom. É só um ponto que você tocou, tem que abaixar a TV, né? Ou você fala na sala. Ah, é, Muita tecnologia. Ele está aqui, mas está na outra sala. então, um ponto que você tocou, que eu acho que valeria a pena a gente só se deter um pouquinho para o pessoal, eu não sei se realizou bem, mas às vezes a gente se depara com pessoas desencarnadas que estão tentando prejudicar, seja um frequentador do centro, ou seja outra pessoa que nem veio na reunião, porque não precisa necessariamente vir para a pessoa ser atendida, e que não tem nenhum vínculo direto com a pessoa, né? É, como funcionaria isso? Então, aí eu me lembro de uma manchete que eu vi, eu nem me aprofundei na manchete, acho que essa semana, de uma pessoa que cometeu uma delinquência cruel, né?
que dizia que tinha matado outra pessoa porque queria ser líder de uma facção. Então, não é que ele matou porque ele tinha uma, uma diferença com aquela pessoa. Ele queria é, uma outra, se satisfazer de uma outra coisa e a pessoa não tem moral, não tem escrúpulo, não tem conhecimento de si mesmo ou das leis maiores que regem o universo e acabou prejudicando gravemente a outra, tirando a vida dela. Essa situação, muitas vezes nós encontramos também no plano espiritual. Se alguém aqui faz isso, não é porque desencarna que para de fazer. Eu acho que você estava querendo se referir a esse tipo de situação. Não sei se eu ajudei, mas queria que você comentasse um pouquinho mais isso, por favor. Tá, não, com certeza. Obrigada pela intervenção. Na verdade, o que acontece são as duas situações, né? Não é porque a pessoa faleceu, que ela desencarnou, que ela virou santo. A Fran sempre fala isso, né? Ela continua. Se ela aqui tinha ela era uma pessoa vingativa, ou como fala aqui, né, que os males mais numerosos, um deles é a ambição, no caso desse que queria o lugar do outro. Não é porque a pessoa faleceu que ela vai perder a ambição dela e não vai continuar com os mesmos valores que ela tinha antes. Então, todas aquelas questões que estavam pendentes, ela continua indo atrás e querendo vingança, porque só vai mudar quando ela mudar internamente. Então, existe essa situação, sim, da pessoa querer prejudicar, e aí eu tive uma situação que o que me veio de inspiração foi acender uma vela, mandar luz para a pessoa. Mas não é uma coisa muito fácil, porque às vezes, se é dessa vida que você tem consciência de quantos tapetes a pessoa te puxou, você pedir elevação de do teu inimigo não é uma coisa muito fácil. É que eu não me lembrava, era de outra vida. E aí eu senti essa inspiração para ir, para fazer. Se funcionou ou não funcionou, eu não sei. Mas foi o que me ocorreu para fazer. Rezei um Pai Nosso e pedi para que essa pessoa tivesse uma consciência maior para seguir a vida dela e esquecer que eu existi. Mas não sei se dá. E existe a situação, como eu comentei antes, da pessoa que não se deu conta que pegou dinheiro com a agiota e só descobriu depois. Tem gente que acaba virando escravo porque se meteu dentro de uma confusão, pediu ajuda sem conversar, sem saber as condições dessa ajuda, e essa pessoa não queria estar ali, mas se convenceu de que precisaria fazer. E aí por isso ela está lá, uma hora ataca um, outra hora ataca outro, porque dentro de uma falange, dentro de uma organização mesmo, ela está ali dentro. E não necessariamente ela tem vínculo, mas ela está ali porque disseram para ela, ela se convenceu que ela não tem outra opção. Então, é exatamente como a vida em sociedade, né? Porque se você for ver, muita gente se mete em confusão porque achou que não tinha outra perspectiva de vida. E, na verdade, é só pegar e falar, opa, na verdade não é um só, né? Depende muito. Eu não sei se respondeu. Então, ok, passar para ele. Então, às vezes a gente fica, não, às vezes a gente fica muito revoltado com a pessoa, assim, puxa vida, é, tem uma pessoa desencarnada que está me fazendo mal, fica revoltado. A nossa revolta não vai adiantar nem de um jeito nem de outro, porque se foi alguém com quem a gente tem um vínculo, não adianta jogar querosene na fogueira, só vai aumentar o fogo, né? Então, só se resolve com amor, com perdão e a gente procurando, como a Gi falou, é, mudar de comportamento para a pessoa ver, não, peraí, essa pessoa mudou. E do outro jeito, é, olha só que situação, né? Tem alguém que está tentando me fazer mal, mas ele não tem nenhum vínculo comigo, ele está sendo usado por uma outra pessoa. Então, na verdade, essa pessoa que está nos fazendo mal, apesar de merecer reprovação, mas ela também está sendo vítima, né? Então, mais um motivo para ter um sentimento de compaixão, né? Eu acho que é por aí, né, gente?
E para vocês entenderem por que que um vai mandar o outro, às vezes, dependendo da crença da pessoa, né, pode ser algum tipo de magia, alguma coisa, é um negócio por trás. Então, aí depende de cada coisa. Como que você se blinda com as suas atitudes, com a sua maneira de agir? Porque quanto menos... Aqui tem também uma outra frase, eu não acabei não lendo, mas fala assim: o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque essa domina a matéria. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você entende como essas coisas funcionam, e aí existem livros, né, eu sempre falo, eu sou suspeita, eu leio os do Espiritismo, mas eu leio de todas as religiões. Quanto mais você estuda a respeito disso, mais você se dá conta do que pode estar sendo feito contra você. E, de novo, não, o que eu quero chamar muita atenção é para não sentir medo ou vendo como se fosse o outro. Né? Se vocês já tiveram alguma tentativa de assalto, se você conversa às vezes, a pessoa vai embora porque ela te roubou a atenção e não precisou do seu dinheiro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se você trata como se o outro como se fosse um animal, uma coisa horrorosa, ele fica com mais raiva, porque você é mais uma pessoa rejeitando, e aí vai lá e vai querer se jogar para cima de você. Né? Então, eu acho que era isso. É isso. Para Fran. Bem, acho que o Nicolau fez a intervenção, acho que ficaram boas explicações. Então, só para a gente fazer um fechamento. O que que a gente trata hoje, que é a quarta terça-feira do mês? Então, é o dia do tratamento espiritual. Em que consiste isso? O tratamento espiritual, ele é dirigido ao espírito que se manifesta, a cada um dos que se manifestam. Sempre que esses espíritos se manifestam, eles normalmente contam algo, uma história, eles dizem muitas vezes, a maioria delas, o porquê deles estarem ali se manifestando, né? E as situações são as mais variadas possíveis. Então, tem aquele que se manifesta, por quê? Porque numa outra vida a gente prejudicou e muito. Tá? E muitas vezes a gente pensa, puxa vida, mas eu sou tão uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, por que que eu estou sentindo tanto assim? Eu ando sentindo a cabeça pesada, as coisas não estão dando certo para mim, sabe? Existem muitas formas de a gente sentir algum mal-estar. Não vamos colocar tudo na conta de algum espírito que esteja. Muitas vezes é a gente mesmo que está com a situação ruim, porque a gente não está cuidando da saúde, enfim, muitas coisas podem acontecer. Mas, quando é realmente alguma influência espiritual, ela tem a oportunidade de se manifestar aqui no centro, tá? E na medida em que ela se manifesta e que ela conta o que é, qual o objetivo dela, é possível o dialogador, a gente tem a figura do médium, que faz a transmissão da mensagem, então ele dá a voz para o espírito se manifestar, e tem o outro que está dialogando com ele. E a função de um médium dialogador é extremamente importante, porque não só ele vai dialogar, falar, conversar, argumentar, ele tem que ser acolhedor com aquele espírito que está se manifestando, como a Gisele falou. Muitas vezes o espírito se manifesta de uma forma mais agressiva, mais brava e com muita raiva mesmo, pode acontecer. Então, você não vai julgar nem vai entrar em debate, mas você vai argumentar. Então, a preparação do médium no sentido do conhecimento é extremamente importante, porque os espíritos, eles se manifestam e eles têm argumentos muito consistentes. Então, o médium, ele precisa também ter embasamento. Para quê? Para que os espíritos mentores que estão nos conduzindo possam se utilizar também do nosso conhecimento para poder fazer esse diálogo ser produtivo. Então, a gente dá aqui sempre uma palhinha, né? As palestras são rápidas, mas a ideia é sempre essa, de trazer um conhecimento em cada palestra dessa, cada estudo que a gente apresenta, sempre vai trazendo uma coisinha a mais.
não se preocupem em querer entender tudo, porque a gente não entende tudo. Mas que fique bem claro, dia de tratamento espiritual é dia em que os espíritos que porventura estejam nos acompanhando, seja porque realmente têm uma relação conosco, ou porque só nos acompanhar e nós somos veículos, nós entramos em alguma sintonia e o plano espiritual ajudou que eles viessem para serem cuidados aqui, né? Então, é o dia em que os espíritos se manifestam através dos médiuns, têm a oportunidade de serem ouvidos, muitas vezes, muitos deles só querem ser ouvidos. E tem a oportunidade de os espíritos que estão cuidando de tudo isso poderem acessá-los e encaminhá-los para um lugar melhor, tá? Porque o nosso plano de encarnados é esse, e nós que estamos encarnados temos que viver nele. Se nós já estamos desencarnados em determinado momento, então vamos ver qual é a outra cidade, outro bairro, outro lugar que a gente vai mudar. Mas não é aqui com os encarnados, porque daí já não está, né? Então, todos esses diálogos, tudo isso acontece lá dentro. E aí, como a Gisele falou, não é uma questão de ter medo, todos somos espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados, outros não estão. Acho que ficou bem claro. Se alguém tem alguma questão, tudo bem? Fala, Nicolau. Nicolau está fazendo uma intervenção bem importante, vou repetir aqui para ficar registrado. Nós tendemos a nos colocar sempre numa posição de vítimas. Nós estamos sendo assediados, obsediados, que ficou uma palavra bem forte, né? Nossa, estou sofrendo uma obsessão, é algum espírito ruim, eu sou uma pessoa tão boa e eu estou sofrendo isso. Ninguém é vítima. Existe sempre a questão, como a própria Gisele disse na fala dela. Existe tudo aquilo que a gente plantou. E a gente, se plantou limão, não vai colher melancia. Não dá, né? Então, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, qual é o propósito? Que a gente plante coisas boas para colher coisas boas. Então, é isso. Que a gente sempre pense. E na medida em que a gente também acolha, se a gente está recebendo alguma influenciação, algo eu fiz, eu posso não saber, mas eu vou elevar meu pensamento e dirigir esse pensamento para este ser e dizer em pensamento para ele: olha, eu não sei o que foi que eu fiz, eu não me lembro, mas eu estou buscando a cada dia ser um pouco melhor. Aí a pessoa vai ver. E a Gisele foi muito clara nisso, né? Conforme a gente vai se portando na vida da melhor forma possível, a gente está mostrando para quem tem alguma questão com a gente que a gente está buscando fazer diferente. Então, é isso. O bem sempre vence. Tá? Bem, essa foi a nossa reunião de hoje. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, fica à vontade. A gente se despede, mas antes a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, né? Adriano, você pode fazer? Vem aqui. Ah, democraticamente sob pressão. Pessoa aqui. Bom, então, que cada pessoa pegue a sua água, busque elevar seu pensamento a um plano mais alto, a energias mais sutis e acessar em si aquilo que de melhor tiver. Então, nós elevamos nosso pensamento agora, Deus, Pai e Mãe, de divina bondade e misericórdia. Pedimos que nos abençoe, que continue nos conduzindo, nos orientando. E pedimos ainda que abençoe todos aqueles que estão de alguma forma em aflição. Hoje, em especial, nós pedimos, com muito amor no coração, que todos os mensageiros divinos consigam acessar de alguma forma os corações de todos os seres que estejam em posições de comando
e que possam, de alguma forma, minimizar sofrimentos causados a tantas pessoas. Que aqueles que estão aflitos possam receber o bálsamo do consolo e aqueles que causam aflição possam ter o coração abrandado. Agradecemos, Deus, Pai e Mãe, a oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos todas as condições de que dispomos. E assim, sempre com a certeza de que somos abrigados no divino manto de nossa Mãe Divina, nós elevamos nosso pensamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa semana a todos, de muita paz, e até a próxima semana, se Deus quiser. Alguém quer? Vamos colocar aqui. Boa noite, pessoal.